1945. O Terceiro Reich desmoronou e a proteção das fardas cinzas desapareceu. Por anos, a SS espalhou o terror absoluto por cada cidade ocupada na Europa. Mas, com a rendição da Alemanha, a balança do poder virou bruscamente, porque os soldados da SS não recebiam o tratamento de prisioneiros comuns. Eles esperavam a proteção das leis internacionais, mas a realidade foi um acerto de contas brutal. Para os aliados e para os sobreviventes, eles não eram apenas militares, eram criminosos de guerra. A caçada começou imediatamente. Não havia negociação nem diplomacia nos campos de batalha da linha de frente. Unidades inteiras da SS foram cercadas e desarmadas sob a mira de fuzis americanos e soviéticos. O som do metal batendo no chão de lama era o único aviso antes do fim. Muitos não chegaram aos tribunais. Em vilarejos na Polônia e na França, soldados capturados eram colocados contra muros de tijolos. Ouve-se o barulho seco dos ferrolhos sendo puxados. Em muitos casos, a execução acontecia em minutos, sem perguntas ou registros oficiais. No vídeo, nota-se: as insígnias de caveira nos uniformes eram arrancadas à força. Os prisioneiros da SS tentavam esconder suas tatuagens de tipo sanguíneo sob as axilas. Mas os interrogadores conheciam o truque. Era o carimbo que selava o destino de cada um deles. O tratamento dispensado a esses homens foi o mais implacável do pós-guerra. Eles foram caçados em florestas, porões e sótãos de casas bombardeadas. Não existia o conceito de rendição pacífica para quem serviu sob o comando de Himmler. A vingança superou a burocracia militar. Milhares foram fuzilados no local da captura. Outros foram entregues às populações locais que haviam sofrido anos de ocupação. O destino era o mesmo. O ajuste de contas foi rápido e violento. 1920. A Alemanha estava sem rumo. Nas ruas, as filas para o pão dobravam de tamanho a cada hora. O dinheiro perdia o valor enquanto as pessoas piscavam. Crianças observavam os pais carregando móveis para as calçadas para trocar por comida. Veteranos da Primeira Guerra Mundial voltavam para casa e encontravam apenas o desemprego. Uma geração inteira de jovens cresceu com um único sentimento: humilhação nacional. Esse cenário de caos serviu de combustível. Ideias perigosas encontraram terreno fértil na miséria. O partido nazista usou essa raiva para recrutar seguidores. Eles ofereciam culpados e prometiam um líder forte. No meio desse movimento, em 1925, surgiu um pequeno grupo de guarda. Por que ninguém deu importância a eles no início? Pareciam apenas seguranças comuns, mas na prática eram a semente de algo pior. Formada por poucos homens, a guarda rodeava Hitler. Nomes como Emil Morris e Julius Schreck lideravam o grupo. Naquela época, eles agiam mais como motoristas e guarda-costas do que como soldados reais. O grupo era pequeno, quase irrelevante no cenário político de Berlim. Mas a estrutura mudou drasticamente em 1929. Heinrich Himmler assumiu o controle total. Ele não queria apenas seguranças de comício. Himmler planejava uma força capaz de remodelar a Alemanha pelo lado de dentro. Ele impôs disciplina rígida e doutrinação racial profunda. A lealdade pessoal a Hitler tornou-se o único valor aceitável. Em 1933, o cenário era outro. A SS já contava com mais de 52 mil membros. Não havia mais qualquer semelhança com o pequeno time de 8 anos antes. No vídeo, nota-se a mudança. Os uniformes tornaram-se impecáveis e o olhar dos soldados fixo. Himmler convenceu esses homens de que eram uma elite biológica. Eles se viam como superiores e mais puros que o restante da população. Escolas de treinamento como a Junkerschule, em Bad Tölz e Braunschweig, foram criadas para moldar essa mentalidade. Lá, o hesitar era considerado uma fraqueza fatal. A rotina era brutal. Recrutas passavam por exercícios físicos exaustivos e marchas quilométricas sob qualquer clima. Mas o foco principal eram as sessões ideológicas constantes. O objetivo era apagar a empatia e instalar uma obediência cega. Havia uma diferença clara entre eles e o exército comum. Enquanto o recruta médio da Wehrmacht aprendia tática, tiro e sobrevivência, o homem da SS aprendia a eliminar a dúvida. Os treinamentos incluíam simulações específicas. Eles praticavam invasões de residências e o cercamento de vilas inteiras. Civis eram forçados a se ajoelhar durante os exercícios. Ouve-se o comando seco dos instrutores exigindo frieza absoluta. Himmler acreditava que a simpatia era um obstáculo.
Para ele, um homem que sentia pena não conseguiria executar tarefas difíceis. Esse processo de desconexão emocional transformou a SS em algo muito mais extremo que uma unidade militar tradicional. Eles não eram mais apenas soldados, eram ferramentas de execução. Assim, a guarda pessoal de um político tornou-se a máquina de terror de um regime. 1º de setembro de 1939. A Alemanha nazista cruza outra fronteira da Polônia. O mundo esperava uma guerra convencional entre tanques e infantaria. Mas o que seguiu as tropas de frente foi algo diferente. Por que a invasão polonesa foi tão brutal? A resposta estava nos planos secretos da SS. Eles não vieram apenas para lutar, eles vieram para limpar o terreno. À primeira vista, uma operação militar comum, mas na prática, uma campanha de extermínio sistemático. Unidades da SS já tinham ordens específicas para ações especiais antes do primeiro disparo. O objetivo era eliminar qualquer um considerado indesejado pelo regime. O grupo Einsatzgruppe 4, liderado por Joseph Albert Meisinger, avançou por Varsóvia e Radom. Eles não procuravam soldados inimigos, eles carregavam listas de nomes, eram listas de civis marcados para execução imediata. O mesmo cenário se repetiu em Poznan, Piotrków e Kielce. Homens e mulheres eram retirados de suas casas sob a mira de fuzis. No quadro, pátios internos e campos abertos transformados em locais de abate. 20.000 civis mortos em apenas 3 semanas. Ouve-se o som constante de disparos de execução, não o barulho de batalhas. Essas pessoas não morreram no fogo cruzado. Elas foram executadas com tiros na nuca em valas comuns. À medida que a guerra avançava, o sistema da SS se expandia. O ano era 1941. A Alemanha iniciou a invasão da União Soviética. Nesse momento, a escala do massacre saiu de controle. O Einsatzgruppe A, comandado por Franz Stockler, varreu os estados bálticos. De Kaunas até Riga, o rastro deixado era composto apenas por covas coletivas. A logística da morte estava funcionando com precisão industrial. Na Ucrânia, o Einsatzgruppe C, sob as ordens de Otto Rasch, assumiu o controle. Os massacres ocorreram em Zaitomir, Boldava e Dnipropetrovsk. Não havia distinção entre homens, mulheres ou idosos. Ouve-se o barulho dos caminhões chegando às aldeias ao amanhecer. O Einsatzgruppe B, sob o comando de Arthur Niebuhr, deu continuidade ao trabalho. Eles iniciaram fuzilamentos em massa que não paravam nem durante a noite. A resistência era inexistente. O medo paralisava as vilas inteiras enquanto as listas eram lidas em voz alta. Depois, restava apenas o silêncio dos campos. Não havia margem para erro nos relatórios enviados a Berlim. 249.000 mortos. Esse foi o balanço da Einsatzgruppe A apenas no início de 1942. O rastro de sangue se espalhou por toda a Bielorrússia. As cidades de Grodno, Vitebsk e Mogilev tornaram-se centros de extermínio em massa. Por que a matança era tão eficiente? O mundo achava que era o caos da guerra, mas na prática era uma linha de montagem industrial. Somando a abração de todos os grupos móveis, o número de vítimas atingiu centenas de milhares em poucos meses. As execuções seguiam um protocolo rigoroso, nada era deixado ao acaso. As ordens eram planejadas no papel, assinadas por oficiais e monitoradas por rádio. No quadro, a divisão de tarefas é clara. Um grupo de homens da SS captura as vítimas nas casas, outros formam as linhas de tiro. Um terceiro grupo cataloga os cadáveres em valas nas florestas ao redor de Minsk. Não havia margem para erro. As vítimas eram alinhadas na borda das trincheiras antes do disparo. Ouve-se apenas o som seco das carabinas e o tombo dos corpos na terra batida. Mas isso era apenas o começo. Na cidade de Odessa, a SS intensificou as represálias. Após ataques de guerrilha contra tropas alemãs, a resposta foi imediata e desproporcional. Milhares foram executados em praça pública como aviso. Em seguida, as unidades avançaram para a Lituânia. Na Lituânia, a SS contou com o apoio de colaboradores locais. Juntos, eles cercaram e destruíram bairros inteiros em questão de horas. Vilarejos desapareceram do mapa. Algumas cidades perderam quase toda a população em um único dia. No vídeo, percebe-se o vazio. As ruas ficaram desertas e os sobreviventes não tinham para onde fugir. A estratégia mudou ao chegar na Europa Ocidental. Os eventos ganharam novos métodos de controle. Na França, a SS uniu forças com a Gestapo para sufocar qualquer sinal de oposição.
O objetivo era a captura sistemática de membros da resistência e civis suspeitos. 1942. Esse foi o ano dos grandes cercos em Paris. Soldados arrombavam portas durante a madrugada. Milhares de pessoas foram arrancadas de suas casas em operações coordenadas. A repressão avançou rapidamente para Lyon. Não havia caminho de volta. O Tribunal da Guerra já havia decidido o destino de cada um. 3 horas da manhã. Esse era o horário preferido da SS para as prisões. A organização trabalhava em conjunto com comandantes de segurança como Klaus Barbie. O objetivo era único: interrogar e eliminar qualquer pessoa ligada às redes de resistência. Como os agentes operavam? Eles não apenas batiam à porta, eles cercavam o quarteirão, invadiam as casas e arrastavam famílias inteiras para os caminhões. Na Dinamarca e na Holanda, as forças policiais da SS realizavam essas operações noturnas em silêncio. Ao nascer do sol, sobraram apenas casas vazias com as portas abertas. O sul da Europa não teve um destino diferente. Em setembro de 1943, a Itália mudou de lado na guerra. A reação alemã foi imediata. Unidades da SS passaram a tratar civis italianos como combatentes inimigos. Março de 1944. Nas cavernas ardeatinas, em Roma, 335 civis foram executados em poucas horas. Foi uma punição por um ataque contra tropas alemãs. Em Sant'Anna di Stazzema, o padrão se repetiu. Tropas da SS cercaram o vilarejo, abriram fogo e destruíram a comunidade inteira. Mas a maior evidência da brutalidade não veio desses fuzilamentos em massa. Ela veio de algo mais organizado. Por que a SS mudou sua estratégia? As execuções a céu aberto eram lentas, eles precisavam de eficiência. A resposta foi a criação de um sistema de campos que transformou a violência em uma indústria. No vídeo, observa-se o layout: cercas de arame farpado e torres de vigia. Os primeiros campos eram pequenos. Dachau, inaugurado em 1933, servia para isolar prisioneiros políticos. Mas o cenário mudou quando a SS assumiu o controle total das forças policiais e de segurança. O sistema expandiu em uma velocidade absurda. Em 1938, campos como Sachsenhausen e Buchenwald já abrigavam milhares de prisioneiros. Ali, a brutalidade era a regra diária. Ouve-se o som de botas no cascalho e ordens gritadas. Esses locais não eram apenas prisões, na prática serviam como campos de testes para as táticas de extermínio da SS. Os eventos aceleraram, não havia mais volta para o sistema industrial de morte. 1939. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a estrutura da SS se expandiu seguindo os passos do exército alemão. Eles não apenas avançavam, eles ocupavam, cercavam e construíam. Onde o exército chegava, um novo campo surgia. Como o sistema cresceu tanto? À primeira vista, eram apenas postos militares, mas na prática, era uma rede industrial de extermínio. A SS criou guetos em cidades como Cracóvia e Lublin. Milhares de pessoas foram confinadas em bairros superlotados, sem saneamento e com rações mínimas de comida. O projeto não parou nas cidades, eles ergueram campos de trabalho forçado ao lado de fábricas, minas de carvão e pedreiras. O objetivo era extrair até a última gota de energia dos prisioneiros antes do fim. Em 1945, o mapa da Europa estava coberto. Eram mais de 44 mil campos, subcampos e centros de detenção. Cada unidade tinha pessoal da SS dedicado ao controle total. Os comandantes desses locais tornaram-se símbolos de infâmia. Rudolf Höss assumiu o comando de Auschwitz. Sob sua gestão, as câmaras de gás e os crematórios funcionavam 24 horas por dia. A morte tinha métodos diferentes em cada local. Em Buchenwald, Karl Otto Koch estabeleceu um sistema de punições sádicas. Ele matava os prisioneiros lentamente através da fome severa ou espancamentos sistemáticos. Na filmagem da época, nota-se, os corpos são apenas ossos cobertos por pele. Em Neuengamme, Max Pauli supervisionava o trabalho escravo. Ele forçava os detentos a jornadas exaustivas até que o coração parasse. Já em Sachsenhausen, Hans Loritz preferia a destruição psicológica. Ele obrigava os prisioneiros a marchas intermináveis e tarefas físicas inúteis. O objetivo era a quebra total da vontade humana. Depois, surgiram os campos de extermínio puro. Majdanek, operado por oficiais como Karl Otto Raschke e Anton Ternes, era uma fábrica multifuncional.
Lá, combinavam câmaras de gás, fuzilamentos em massa e inanição. Não havia fuga. Treblinka foi ainda mais eficiente no horror. Sob o comando de Irmfried Eberl, o campo executou mais de 700.000 pessoas apenas no ano de 1942. Sobibor, Chelmno e Belzec operavam da mesma forma. Eram máquinas projetadas para matar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Os guardas recebiam um treinamento específico. Eles aprendiam a obedecer ordens sem qualquer hesitação ou remorso. Em Bergen-Belsen, Josef Kramer assistia enquanto a fome e o tifo destruíam milhares de vidas em semanas. Ouve-se apenas o silêncio dos pátios cheios de cadáveres. A crueldade não tinha gênero. Em Ravensbrück, Irma Grese ficou conhecida pela brutalidade extrema contra as prisioneiras. Ela usava o chicote e o medo como ferramentas diárias de gestão. Enquanto isso, em Sobibor, Karl Frenzel comandava as chamadas de oficiais e as seleções. Um movimento de sua mão decidia quem iria para o trabalho e quem iria para a morte imediata. Os eventos aceleraram até o colapso do regime, mas o rastro de sangue deixado por esses nomes ficou marcado na história. O tribunal deu a sentença anos depois. 1.100 mortos por dia. Esse era o ritmo industrial em Auschwitz. No interior dos blocos, médicos da SS realizavam experimentos que transformavam corpos em material de teste. Eles injetavam substâncias químicas nos olhos das crianças e amputavam membros sem anestesia. O resultado era quase sempre o mesmo: sofrimento prolongado seguido de óbito. Por que o sistema não parava? O valor da vida humana era nulo para a SS. Os números totais são massivos. Em Auschwitz, o rastro de sangue ultrapassa 1.100.000 vítimas. No campo de Mauthausen, 90.000 pessoas morreram sob o peso do trabalho forçado e da tortura física. Já em Stutthof, 65.000 vidas foram apagadas por fuzilamentos, epidemias e marchas da morte em pleno inverno. No quadro, pilhas de uniformes listrados e sapatos acumulados nos depósitos. Entre 1943 e 1944, o cenário mudou. A Alemanha começou a perder terreno no fronte. Mas a resposta da SS não foi a recuada estratégica, foi o aumento exponencial da violência contra inocentes. Na Itália, o recuo alemão transformou-se em uma caçada humana. As unidades da SS descarregavam a frustração da derrota em civis desarmados. O exemplo mais brutal veio da 16ª Divisão de Granadeiros Panzer, da SS. O comando estava nas mãos de Walter Heder. Enquanto cruzavam as montanhas dos Apeninos, os soldados decidiram punir os moradores locais. Eles acusavam os camponeses de ajudar a resistência partisã. 29 de setembro de 1944. A operação de extermínio começou. Durante 7 dias, as tropas avançaram de casa em casa na região de Marsaboto. Eles não buscavam combatentes, eles buscavam famílias inteiras. Nota-se no registro histórico portas arrombadas e casas incendiadas com pessoas vivas dentro. O massacre foi sistemático. Mais de 770 pessoas foram executadas em praça pública ou em seus próprios lares. A maioria das vítimas era composta por mulheres, crianças e idosos, pessoas que nunca seguraram uma arma na vida. Mas isso era apenas o começo da barbárie na Europa Ocidental. Na França, o cenário de brutalidade se repetiu com a mesma precisão. Após o desembarque dos aliados na Normandia em junho de 1944, a SS tentou esmagar qualquer sinal de resistência francesa pelo terror puro. A 2ª Divisão Panzer da SS, conhecida como Das Reich, recebeu ordens para agir. 10 de junho de 1944. O alvo era a vila de Oradour-sur-Glane. Ouve-se o barulho dos caminhões cercando o perímetro urbano. As tropas da SS entraram na cidade e iniciaram a triagem. Eles separaram os homens das mulheres e das crianças. Não houve julgamento. Aqui a história se tornou um necrotério a céu aberto. 643 pessoas mortas em um único dia. Os soldados separaram os homens das mulheres e das crianças. Os homens foram levados para locais diferentes e executados a tiros. Mulheres e crianças foram trancadas dentro de uma igreja. Os soldados atearam fogo ao prédio. Ninguém saiu vivo. A vila permaneceu intocada depois disso. O local virou um memorial silencioso porque a destruição foi total. Por que o massacre se repetiu em outros países? A resposta está na doutrina da SS. Na Bélgica, o padrão de violência continuou o mesmo.
17 de dezembro de 1944. Durante a Batalha do Bulge, o grupo de combate de Joaquim Piper avançou contra as linhas aliadas. Eles capturaram um grupo de soldados americanos perto de Malmed. À primeira vista, prisioneiros de guerra protegidos por leis internacionais, mas, na prática, alvos de um fuzilamento em massa. Os soldados da SS alinharam os americanos em um campo coberto de neve. As metralhadoras abriram fogo. 84 americanos morreram no local. No quadro, corpos espalhados sobre a neve vermelha. As notícias do massacre de Malmed se espalharam rápido pelas trincheiras. Os soldados aliados entenderam o aviso. Render-se às unidades da SS não era uma opção de sobrevivência. Significava a morte certa. Isso criou um ciclo de vingança incontrolável. As tropas aliadas pararam de ver a SS como um exército comum. Eles eram assassinos usando uniformes. 29 de abril de 1945. Soldados da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos chegaram aos arredores de Dachau. Ouve-se o som metálico de portas de vagões sendo abertas. O que encontraram mudou tudo. Vagões de trem estavam lotados de prisioneiros mortos. Os corpos mostravam sinais claros de espancamento e inanição prolongada. O cheiro de decomposição era insuportável. Ao entrarem no campo, os americanos viram os guardas da SS. Alguns tentavam se misturar aos prisioneiros, outros corriam em direção aos portões. Na filmagem, nota-se: os soldados americanos não hesitam. A emoção substituiu o treinamento. Muitos guardas foram fuzilados no momento em que foram avistados. Não houve ordens superiores para as execuções, mas isso era apenas o começo da reação aliada. A vingança não se limitou aos americanos. Na Normandia, em junho de 1944, o cenário foi igual. Soldados canadenses descobriram que seus próprios companheiros haviam sido executados após a captura. O ritmo das execuções sumárias acelerou em todas as frentes de batalha. Não havia mais margem para misericórdia. 18 soldados canadenses mortos. Esse foi o saldo da execução na Abadia de Ardennes. Os responsáveis foram os jovens da divisão SS Hitlerjugend. Soldados capturados foram colocados contra a parede e fuzilados sem julgamento. Por que os canadenses pararam de aceitar rendições? A notícia do massacre se espalhou como fogo pelas trincheiras, mas o alto comando não pôde conter a reação dos homens. Unidades inteiras do Canadá decidiram: prisioneiros da SS não seriam mais feitos. O destino desses soldados alemães era decidido no campo de batalha, com o dedo no gatilho. Na frente oriental, a brutalidade atingiu um nível mecânico. Os soviéticos avançavam sobre terra arrasada. Vilas inteiras haviam sumido do mapa. A brigada SS Dirlewanger, composta por criminosos e sádicos, liderava o rastro de sangue. Em 1943, eles cercaram a aldeia de Katyn, na Bielorrússia. Os moradores foram trancados em celeiros e queimados vivos. No quadro, cinzas e ossos entre as ruínas de madeira. O Exército Vermelho viu milhões de civis exterminados. Eles marcharam sobre valas comuns que se estendiam por quilômetros. O ódio se tornou uma diretriz militar silenciosa. Muitas unidades soviéticas deixaram claro: combatentes da SS não teriam clemência. Se usavam a runa no uniforme, a sentença estava dada. Mas isso era apenas o começo. No início de 1945, a SS lutava com um fanatismo suicida. Unidades como a 3ª Divisão Panzer Totenkopf e a 5ª Divisão Viking se entrincheiraram no rio Oder. Na Pomerânia, o cenário era de aniquilação total. Eles recusavam pedidos de rendição mesmo sob bombardeio pesado. Na filmagem da época, nota-se: soldados alemães, quase crianças, operando metralhadoras entre escombros. Eles continuavam atirando quando estavam cercados, sem munição, sem reforços e sem qualquer chance de vitória. O objetivo não era mais vencer a guerra, era levar o máximo de inimigos para o túmulo. O cerco de Budapeste mostrou o limite dessa loucura. De dezembro de 1944 a fevereiro de 1945, a cidade virou um moedor de carne. Karl Pfeffer Wildenbruck comandava as tropas da SS. Eles transformaram cada prédio em uma fortaleza. A luta destruiu a capital húngara. Em menos de 3 meses, mais de 100 mil pessoas morreram. Civis e soldados dividiam o mesmo destino nos porões escuros. Os suprimentos acabaram. A comida virou artigo de luxo. A munição chegou ao fim. Houve uma tentativa final de rompimento. Milhares de soldados alemães tentaram escapar do cerco soviético através das florestas e colinas.
À primeira vista, uma fuga desesperada, mas na prática, um corredor da morte. O cerco soviético era impenetrável. As tropas alemãs foram bloqueadas por barragens de artilharia e ninhos de metralhadoras. O caminho de volta para Berlim estava fechado. Não havia rotas de fuga. As linhas de defesa russa esmagaram qualquer tentativa de saída. Ouve-se o som constante dos disparos de Katyusha. O exército alemão estava encurralado. Milhares de homens ficaram presos em um anel de aço e fogo. Ninguém conseguiu atravessar as linhas inimigas. O frio e o cansaço paralisaram os remanescentes. A fuga tornou-se impossível. Cada tentativa de avanço terminava em pilhas de corpos sobre a neve. Assim, terminou a resistência em Budapeste.